Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje eu vou contar uma história, a história do aluno que ensinou muito seus professores enquanto aprendia. A ideia de contar a história de um aluno é justamente para que você se identifique. Às vezes, contar a história de alguém muito distante talvez não te dê motivação suficiente para mudar, se inspirar ou até mesmo acreditar. Então, a ideia de trazer alguém próxima e alguém tão especial faz com que o aluno pense: será que eu estou construindo uma história legal? Será que essa minha história também é digna de ser contada? A história é do Gilson. Quem é o Gilson? O Gilson é um rapaz que eu conheci em 2005. Ele era ajudante de recapagem de pneus numa borracharia, né? Eu achava que ele era mecânico porque ele sempre estava com as mãos sujas de graxa. E aí era um rapaz muito tímido. Ele era quieto, ele ficava sentado lá atrás, quase que queria passar desapercebido, sabe? Quando nós chamávamos, ou até mesmo quando alguém perguntava ao Gilson, o Gilson ele ficava vermelho. E aí, às vezes até um pouco distante, porque estava sentado no meio para trás, você pensava até inclusive que ele não tinha muito interesse no curso, mas na verdade era cansaço do trabalho. Ele não era de conversar com os professores e tampouco era de sabe, interagir muito com os funcionários da faculdade, nada. Ele era muito na dele. E mesmo sendo na dele, ele ensinou 6 lições. Ele poderia ser um aluno comum, passar desapercebido e ninguém saber o que ele viveu. E eu posso aqui destacar a primeira lição. A primeira lição foi numa prova. Era a prova do professor Jefferson Moreira de Carvalho. Ele é um desembargador super rígido e sério. E era também muito temido. Os alunos sabiam da fama dele, que de 30 alunos que ele dava aula, 35 ia para exame, quer dizer, mais até que eu ia para exame, e desses ninguém conseguia passar. E por isso o aluno tinha que se dedicar bastante às aulas do professor Jefferson. Só que o Gilson, ele não só se dedicou, mas ele tinha uma preocupação a mais de fazer uma prova organizada, limpa, sem rasuras, porque senão o professor Jefferson, inclusive, tiraria pontos. Quando ele recebeu a prova, ele começou a fazer, mas ele fez a lápis. E as regras da prova eram claras: prova a caneta. Ele entregou. O professor Jefferson, quando foi corrigir, ficou bravo, né? Chateado com ele, falou: poxa, não viu as regras? Mas viu que o conteúdo era o correto. Então, o professor Jefferson passou num papel as anotações do Gilson, copiou, né? E apagou a prova com uma borracha. No dia da entrega da prova, da vista das provas, o Gilson estava todo animado, falou: nossa, quero ver quanto que eu tirei, será que eu passei? E ele recebeu a prova dele em branco. E ele falou: não, mas não é possível, essa não é a minha prova. Professor, aconteceu alguma coisa? O professor Jefferson disse: aconteceu. Você entregou um documento importante a lápis. Ele gelou, né? Mas ele aceitou aqueles dizeres do professor, aquele ensinamento. Mas o professor Jefferson, então, finalmente entregou as anotações e disse: parabéns, Gilson, você passou. Essa foi a primeira lição. A segunda lição
foi comigo. Foi numa aula que também, depois da prova, na vista das provas, eu vi que o Gilson tinha ido muito mal. E eu chamei a atenção dele e falei, Gilson, o que tá acontecendo, rapaz? Você precisa estudar? Se você continuar assim, você não termina a faculdade, você não vai ser ninguém, você precisa. E ele, muito envergonhado, ele me pediu desculpas pelo resultado. E aí ele olhou assim pra mim e falou assim, sabe o que é, professora? Na verdade, eu não pude estudar porque eu não tinha material. Eu falei, Gilson, como você não tem material? Você pode ir na biblioteca, você pode pegar o caderno do amigo, você pega qualquer coisa, mas você tem que estudar. Ele falou, pois é, professora, só que... E ele conversando comigo com as mãos assim. Eu falei assim, pega com as mãos. Aí ele virou pra mim, mostrou as mãos dele ainda cheias de graxa. Ele tinha lavado com bucha, com tudo que é produto, mas não saía a graxa. E ele falou assim, professora, eu tenho medo de manchar os livros, de sujar o caderno dos amigos, o meu caderno, então eu preferi não estudar dessa maneira, não através dos livros. E é por isso que eu fui tão mal. Nessa hora eu olhei para ele, fui até a minha mesa, peguei o meu livro de direito administrativo, entreguei em mãos e falei para ele, toma, se esse livro no final do semestre não tiver todo sujo, você tá perdido comigo. Eu te reprovo e você vai ver só o que vai acontecer com a sua vida acadêmica. O livro ficou sujo, ele passou na matéria e ele tem o livro até hoje. Depois ele me mostrou, ele tem o livro até hoje. E aí, se não bastasse, veio a terceira e talvez mais importante lição, que foi o TCC dele. Nós sabíamos que o TCC é muito difícil. Eu era muito brava, mais brava do que eu sou hoje. E aí ele me procurou querendo que eu fosse orientadora dele. Para vocês terem uma base, os alunos já fugindo de mim da aula, quanto mais ser orientadora. Porque tinha alguns alunos que falavam que eu gostava de sangrar o TCC, que eu fazia a correção de cada linha. Então, ele seria um louco de, além de ter a professora de TCC, ser a orientadora dele. E eu expliquei para ele, falei assim, Gilson, você sabe o risco que você está correndo? Eu vou ser muito mais exigente com você, porque o meu nome vai estar dentro desse seu TCC e a minha reputação vai estar junto. Então, se você entregar qualquer coisa, eu vou junto com você para a lama. Ele falou, não, eu quero a senhora. Então, logo nos primeiros contatos, eu fui passando alguns capítulos para ele ir fazendo. E quando da entrega do primeiro capítulo, ele veio todo desformatado. E eu falei, Gilson, o TCC não é só conteúdo, mas é forma também. Você tem que ser muito cauteloso com esse conteúdo. E ele, muito sem graça, ele me pediu desculpas. Ele falou assim, sabe o que é, professora? Eu vou ter que te confessar algo. Um amigo meu, o Luiz Gomes, ele tá muito feliz de me ver no último ano. E ele perguntou se eu queria ajuda para terminar o último ano. E aí eu achei, né, que ele poderia então me ajudar digitando, já que a pesquisa e todo o resto eu já estava fazendo. E eu respondi, qual que é o problema dele digitar e tá desformatado assim, Gilson? Ele falou assim, não sabe o que é, professora? É que o Luiz Gomes, ele é tetraplégico. Ele é cadeirante e ele consegue digitar apenas com uma régua na boca, letra por letra. E eu achei isso tão forte e eu falei assim, da próxima vez, traga formatado.
que eu não podia, né, dizer que eu tinha me sensibilizado com aquela história. No dia da banca, foi uma banca especial, porque estava na banca eu, o professor Jefferson, e os alunos estavam para lá e para cá, para lá e para cá. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, professora, é que o Gilson tá aí com o Luiz Gomes. E aí eu senti um peso, por quê? A faculdade, ela não tinha escada, ela não tinha elevador, ela só tinha escadas. E a sala era no primeiro andar. E quem conhece, quem convive com uma pessoa deficiente físico, sabe que eles querem viver uma vida digna, eles não querem esmola, nem tratamento vexatório. Então eu procurei, tentei mudar de sala, não consegui mudar de sala, precisava começar com aquela banca. E então o Gilson disse, não tem problema, professora, a gente carrega o Luiz nos braços e ele sobe para assistir a banca. E foi o que fez. Ele assistiu com um orgulho, com uma alegria, com uma felicidade do amigo ter conseguido concluir, que ele ajudou. E nós ficamos emocionados, porque foi uma banca digna mesmo de louvor. E então ele foi aprovado. E eu pensei comigo, nossa senhora, né? Quanta história tem esse rapaz, mal imaginava que ainda estava por vir a assinatura do livro. A quinta lição foi quando ele veio no dia do último ato formal do aluno, que é a assinatura do livro de bacharéis em Direito. E aí nós convocamos os alunos e os alunos vão lá para assinar. Esse é o ato que valida mesmo, é um ato um dos mais importantes. E aí ele chegou todo feliz, todo iluminado, com um olhar diferente, de mãos dadas, com uma moça. E eu fitando o olhar para ele, acompanhando, e ele chegou e foi lá pro fundo. Quando chegou a vez dele, eu convoquei, chamei para assinar o livro e comecei a conversar. Falei, olha o Gilson pegador! Você tá namorando, né? Ou você só tá conhecendo, é ficante, como é que é? Ele, nossa, professora, ela não é linda? Eu falei, ela é linda, Gilson. Me conta a sua história, a história com ela. Eu falei assim, olha, professora, eu gosto dela há 4 anos. Eu levei um susto. Eu falei assim, Gilson, você não pode ser tão devagar assim. Você demorou 4 anos para conquistar a moça? Eu falei, não, professora. Eu conheci, me apaixonei, mas eu só pude me declarar a ela agora. Eu falei, por que só agora? Ah, professora, porque agora eu me formei e eu sou alguém. Eu olhei para a cara dele, meus olhos encheram de lágrimas, porque ele só se declarou pro amor da vida dele depois de ter concluído o seu curso universitário, porque ele entendia que só a faculdade daria a ele a chance de ser alguém e estar à altura da moça. E aí eu fiquei super orgulhosa dele, falei, ai, Gilson, que bom! E aí, vocês vão hoje na colação de grau festiva, que é uma solenidade, mas é uma solenidade mais emblemática para os bacharéis, né? Porque os formandos, porque é o momento em que você pode, então, dividir com a família essa festa. E ele falou assim, não, professora, eu acho que eu não vou, não. Eu falei, Gilson, por que você não vai? E aí veio a 6ª lição. Eu falei, professora, eu não vou, não, porque eu tô um pouco sem dinheiro e eu vou deixar pra próxima. E na verdade, o jeito que ele falou não foi assim, ó, tô sem dinheiro, me dá um dinheiro aí. Ele foi contando o que estava acontecendo na vida dele.
e novamente ele estava com as mãos assim, conversando comigo. Ele contou que na época da chuva, a rua que ele morava era uma rua muito sem pavimentação e que por isso ficava com muitos buracos. E aí, tanto é que nem caminhão de lixo passava. E aí ele resolveu, então, junto com os vizinhos, quem podia ajudar com o dinheirinho, ajudava para comprar material para poder tapar os buracos. E aí, com um carrinho de mão, eles iam lá levando areia, pedra, até entulho, para tentar cobrir esses buracos, então, o caminhão de lixo poder passar. Eu me despedi dele e fui correndo para a sala do meu diretor. O professor Nazi Francis, ele já sabia do meu jeito, e aí ele abriu a porta e falou assim: pois não, professora. E aí eu comecei a contar a história do Gilson e pedi para ele uma ajuda. Depois que eu terminei essa história, os olhos dele, assim, marejados de lágrimas, ele falou assim para mim: professora, ligue para o Gilson, diga para ele vir com o melhor terno, porque ele vai participar da colação de grau festiva, porque eu, Nazi Francis, vou pagar como pessoa física do meu bolso para ele participar. E aí ele foi, todo feliz. O Luiz Gomes foi também. Você via que ele estava lá. A namorada, os parentes, os familiares, eles estavam eufóricos, gritando bastante o nome do Gilson. E foi um dos momentos mais felizes e mais emocionantes que eu pude presenciar. E depois de 12 anos, como é que tá o Gilson hoje? O Gilson, ele passou num concurso público, ele trabalha como diretor 1 da administração pública de Itaquaquecetuba. Ele casou com a namorada, Kaeliane dos Santos Leite, e os dois possuem 2 lindas princesas, a Sara, de 6 anos, e a Alice, de 1. E ele continuou do mesmo jeito, porque quando eu entrei em contato com ele, ele disse: mas professora, não tem muito o que se contar da minha vida, né? Não tem muita história. E olha, imagina se tivesse. Nós podemos tirar, além dessas 6 lições, a gente conclui que a gente tem sim que prestar atenção no outro, a gente tem sim que tirar lições desses aprendizados, dessa atenção que a gente teve, e entender que todo mundo tem dificuldade e que essa dificuldade, as pessoas não se entregaram. Ele não se vitimizou, pelo contrário, ele foi lá, persistiu e ele acabou ensinando tanto quanto aprendeu. Bom, espero que tenham gostado dessa história. Obrigada por assistir até agora. Obrigada por me acompanhar no meu canal. Se você gostou, dá um joinha aqui, compartilhe com os colegas e eu te vejo no próximo vídeo ou contando a sua história, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!